Esse é o vídeo número 46 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 220 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Terceiro, da humildade da vontade. Como vimos, a humildade do entendimento consiste na convicção de que nós não merecemos senão desprezo. A humildade da vontade, porém, consiste no desejo sincero de sermos realmente desprezados pelos outros e alegrarmos-nos quando desprezados. Justamente nisso está o mérito principal da humildade, pois se merece muito mais pelo ato da vontade que pelo do entendimento. A humildade da vontade tinha principalmente em vista Jesus Cristo, quando disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Evangelho de São Mateus capítulo 11, versículo 29. Muitos são humildes de boca, não, porém, de coração. Confessam que são maus e merecem todos os castigos. Quando, porém, os admoestamos, se enfurecem e negam ter o defeito que lhes é imputado. Eis, por exemplo, uma pessoa que protesta ser a maior pecadora do mundo e merecer 1000 vezes o inferno. Quando, porém, seus superiores ou seus semelhantes, com palavras brandas, a admoestam de uma falta ou só lhe tocam em sua tibieza ou em seu procedimento pouco edificante, ela se defende imediatamente e responde em tom arrogante: "Que mal fiz eu? Que escândalo o Senhor me viu dar? Vá corrigir antes a outros, que cometem faltas que eu nunca tive." Mas que é isso? Alma cristã, há pouco disseste que, por causa de teus pecados, mereceste 1000 infernos, e agora não pode suportar uma palavra sequer de censura. Tua humildade, portanto, é só uma humildade de boca e não aquela humildade de coração, recomendada por Jesus Cristo. Alguns se humilham maliciosamente. Diz o Espírito Santo no livro do Eclesiástico, capítulo 19, versículo 23, não para serem repreendidos e humilhados, mas sim tidos em conta de humildes e louvados. Mas humilhar-se para ser louvado, diz São Bernardo no Sermão 16 sobre o Cântico dos Cânticos, não é humildade, mas antes destrói toda a humildade, pois, assim, a própria humildade torna-se objeto de orgulho. São Vicente de Paulo dizia que a humildade é atraente na sua aparência, mas espantosa na prática, pois a verdadeira humildade consiste em se amar o desdém e o desprezo. Segundo São João Clímaco, para se ser humilde não basta apelidar-se um miserável pecador, mas deve-se também desejar ser tido por tal e desprezado. É bom que fales mal de ti, diz ele, mas é melhor que aproves sem descontentamento e até te alegres quando outros falam mal de ti. Escada do Paraíso, grau 21. O mesmo já tinha dito, antes dele, São Gregório Magno no livro 22, capítulo 14 de sua obra moral sobre Jó. O verdadeiro humilde reconhece que ele é um pecador e não o nega mesmo quando lhe lançam em rosto seus defeitos. São Bernardo exprime o mesmo pensamento da maneira seguinte, no Sermão 16 sobre o Cântico dos Cânticos. O verdadeiro humilde não quer ser louvado por isso, mas passar por um homem miserável, cheio de defeitos e desprezível. Alegra-se se é humilhado e tratado como julga merecer, e, assim, a humilhação torna-o mais humilde. Por isso dizia São José de Calazans: "Quem agrada a Deus não quer parecer santo, mas ser santo." Se queres, pois, alma cristã, ser humilde de coração e vontade, então deves observar o seguinte: primeiro, nunca deves dizer coisa alguma em teu louvor, quer em relação ao teu proceder, teus talentos, tuas boas obras, quer em relação à tua família, falando de sua nobreza, riqueza ou parentesco. Ouve o que te diz o sábio no livro dos Provérbios, capítulo 27, versículo 2. Louve-te um outro e não a tua própria boca. Além disso, cada um sabe que louvor próprio não traz honra, mas desonra. Quando, pois, deves falar de ti mesmo ou daquilo que te respeita, procura humilhar-te sempre e não te exaltar. Se te humilhares, nada terás a temer. Mas se, à custa da verdade, te exaltares um pouquinho só,
Diz São Bernardo no Sermão 37 sobre o Cântico dos Cânticos: poderás causar-te um grande mal. Quem atravessa uma porta e abaixa a cabeça mais do que precisa, não se causará nenhum mal. Mas quem a ergue, ainda que só um dedo mais alto, dará com a fronte na porta e se ferirá. Se, pois, falas de ti, procura dizer antes mal que bem, antes descobrir teus defeitos que aquilo que te há de parecer virtuoso. O melhor, porém, é nunca falar de si mesmo, nem bem, nem mal. Deves te considerar tão desprezível, que nem sequer mereça ser nomeado pelos outros. Mesmo quando falamos de coisas que servem para nossa vergonha, se imiscui, muitas vezes, um orgulho sutil e encoberto. A humilhação voluntária, que sofremos pela revelação de nossas faltas, desperta em nós um desejo de sermos louvados pelos outros ou, ao menos, de sermos tidos no número dos humildes. Isso, porém, nada vale em relação ao confessor. A ele deves revelar as tuas faltas, tuas más inclinações, geralmente, até os maus pensamentos que te sobrevêm. Pode também algumas vezes acontecer que devais revelar outras coisas que te causam confusão. Faze-o então de boa vontade, seguindo o exemplo do padre Villanova, da Companhia de Jesus, que não se envergonhava de dizer a todo o mundo que seu irmão era um pobre operário. De semelhante modo procedia o padre Sacchini, igualmente jesuíta. Encontrando-se uma vez com seu pai, que era um pobre tropeiro, abraçou-o em plena rua, dizendo: eis aqui meu pai. Se fores louvada contra a tua vontade, alma cristã, procura humilhar-te ao menos interiormente, recordando-te de teus muitos defeitos. Os muitos orgulhosos alegram-se do louvor, ainda quando não o merecem. Diz São Gregório Magno no livro 22, capítulo 9 e no livro 26, capítulo 30 de sua obra moral sobre Jó, enquanto que os humildes coram e se entristecem, quando os louvamos, ainda que justamente. Se, pois, te louvam e honram, deves te humilhar profundamente e temer que essas honras não te sejam causa de quedas e ruína. Não te esqueças que a consideração por parte dos homens talvez seja a maior desgraça que te possa acontecer, visto que essa estima alimenta o teu orgulho e pode perverter teu coração e, assim, levar-te à condenação eterna. Deves ter sempre diante dos olhos as palavras de São Francisco de Assis: eu sou unicamente aquilo que sou diante de Deus. Julgas talvez ser alguma coisa mais diante de Deus se valeres, alguma coisa mais diante dos olhos dos homens. Se te comprases no louvor dos homens e te ensoberbeces por isso e te julgas melhor que outros, podes estar certo de que no mesmo tempo que os homens te louvam, nosso Senhor te repele para longe de si. Persuade-te, portanto, que não te tornas melhor pelo louvor dos outros. Como as ofensas e injúrias não nos roubam o merecimento das virtudes, diz Santo Agostinho no livro 3, capítulo 7 do Catecismo Pequeno, assim os louvores dos outros não nos fazem melhores. Quantas vezes, pois, fores louvado, dize, com o mesmo santo: eu me conheço melhor do que esses que dizem bem de mim, sei que não mereço esse louvor, e Deus sabe melhor que eu, desde que Ele sabe que não mereço honras, mas desprezo, na terra e no inferno. Por isso, não tenhas inveja dos que têm mais talentos e aptidões ou que são mais estimados que tu. Deves antes invejar os que te superam em amor de Deus e humildade. Melhor que todas as honras e todo o aplauso do mundo é a humilhação. A ciência mais bela para ti consiste em aprenderes a te humilhar, te desprezar e a te alegrar quando não fazem nenhum caso de ti. Deus não te concedeu maiores talentos porque eles, talvez, trariam a tua ruína. Por isso, contenta-te com os poucos dotes que tens. Eles te dão ocasião de exercer a humildade, que é o caminho mais seguro, ou, antes, o único para a felicidade e santidade. Se outros sabem melhor que tu conquistar a estima geral, deves, conforme o conselho do apóstolo, na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, procurar sobrepujá-los na humildade. Quem é honrado corre perigo de deixar-se arrastar pelo orgulho e perder as inspirações de Deus, como diz Davi, no Salmo 48, versículo 13, assemelhar-se aos animais irracionais, que só buscam os míseros bens desta terra e não podem pensar nos bens eternos. Segundo,
Se queres conservar a humildade, não deves te irritar nas repreensões. Se, quando repreendido, te inquietas, ainda não alcançaste a humildade, e deves pedir a Deus que te conceda essa virtude tão necessária para a salvação. Como observa o padre Rodrigues, alguns cristãos imitam o ouriço. Ao se lhes tocar, já apontam seus espinhos, isto é, e rompem logo em palavras impacientes, em invectivas e em queixas. Muitos se dão voluntariamente por pecadores, se ninguém os censura, diz São Gregório, no livro 22 dos Morais, capítulo 14. Mas se forem censurados por causa de alguma falta, defendem-se com toda a veemência para não parecerem repreensíveis. Assim também procedem alguns que se obrigaram a tender à perfeição. Que esses tomem a peito o que diz o Espírito Santo. Quem aborrece a repreensão não trilha o caminho do justo, mas o do pecador, no Eclesiástico capítulo 21, versículo 7, isto é, o caminho do inferno. São Bernardo dizia: alguns se irritam contra quem os procura curar com uma repreensão, e não se desgastam com aquele que os fere com adulações, no Cântico dos Cânticos, sermão 42. E, contudo, deveria cada um tremer ao ouvir o que diz o sábio. No livro dos Provérbios, capítulo 1, versículos 23 a 32, aqueles que não querem aceitar uma correção, porque eles aborreceram as instruções, a prosperidade dos insensatos virá a perdê-los. O aparente bem-estar dos insensatos consiste nisso, que não encontram ninguém que os repreenda ou que se importe com isso. Dessa maneira se perdem miseravelmente. São João Crisóstomo diz que o justo se entristece quando se nota nele um defeito. O pecador também se entristece se descobre nele uma falta, não porque ele pecou, mas porque sua falta ficou notória. Ele nem pensa em se arrepender, mas só em se defender, e se desgasta com aquele que o repreende. Dize-me, alma cristã, procedeste também tu de semelhante modo com aqueles que foram tão caridosos em te corrigir, e queres ainda fazer o mesmo no futuro? Não procedas assim. Te admoesta São Bernardo. Agradece antes a quem te avisou de uma falta. Seria grande injustiça se te irritasses com aquele que te mostra o caminho da salvação. Farias até um grande bem se, como costumava aconselhar Santa Maria Madalena de Pazzi, te procurasses um amigo que te admoestasse de todas as faltas que cometeste, talvez sem o saber. Sabes que estás cheia de miséria e defeitos. O único meio contra isso consiste em te humilhares quando os descobrires ou os outros te apontarem. Na nossa humildade, de Santo Agostinho, no comentário ao Salmo 130, consiste nossa perfeição. Desde que tão imperfeitamente praticamos a virtude, sejamos ao menos perfeitos na prática da humildade, e alegremo-nos se os outros, por meio de suas censuras, nos dão ocasião de exercê-la. Devemos também notar que nosso orgulho suporta mais facilmente as correções imerecidas que as merecidas, porque o amor próprio acha uma certa satisfação nas repreensões merecidas. Se fores censurado com razão, apressa-te em oferecer a Deus, quanto antes, a tua confusão e em te emendar. Esmaga o escorpião na própria ferida que ele te fez, isto é, utiliza-te dessa confusão para reparar a falta cometida, e podes ficar persuadido de que Deus se mostrará tanto mais pronto a te perdoar as tuas faltas quanto maior for a humildade com que receberes a correção. Resolve-te, pois, aquele grande ato de humildade, tão agradável a Deus, que consiste em não se defender nem se desculpar nas repreensões. Santa Teresa diz que uma pessoa que não se defende nem se desculpa quando é repreendida por causa de alguma falta, ganha muito mais com isso do que ouvindo 10 sermões. Se, pois, te repreenderem, ainda que injustamente, por amor da santa humildade, renuncia a te justificar, exceto no caso em que isso fosse necessário para evitar um escândalo.